Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Agradeço a você por colaborar com essa missão evangelizadora. No dia em que a Santa Igreja celebra Santo Agostinho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós fecheis o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixai entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós fazeis e vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, hoje o Evangelho, ele quer abrir os nossos olhos, não para tomar conta da vida do outro. Aqui, a minha pregação não é uma pregação para apontar o dedo às pessoas ou até mesmo a nós mesmos. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre estar na condição de um mestre da lei e de um fariseu dentro desse texto que hoje nós estamos a meditar. Triste demais, triste demais. É uma decepção profunda no coração de Jesus quando ele olha e agora ele aponta mesmo e diz: ai de vós, mestre da lei. E aí Jesus diz o porquê. Jesus mostra para eles, porque Jesus começa a dizer que eles falam. Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entreis. Fechais a porta do reino de Deus, eles fecham e nem eles se interessam em entrar. Eu já convivi com muitas pessoas que não se importa
de ir para o céu. Não se importa mesmo, não se importa mesmo de ir para o céu. E é muito triste quando a nossa luta de santidade não existe, porque somente luta por uma vida que quer evitar tudo que é pecado, tudo aquilo que desfaz o projeto de Deus em nossa vida, quem quer entrar para o reino dos céus, quem quer entrar para o céu. Quem não quer entrar para o céu vive uma vida farisaica. E aí Jesus chama de hipócrita. Hipócrita. Veja bem como eram os fariseus e os mestres da lei. Eram religiosos, conhecedor da palavra, eram tementes, entre aspas, aparentemente. Então, eles eram donos do templo, porém, o que eles queriam do templo era o ouro e a oferta. Não é diferente hoje. Hoje, dentro da nossa igreja, está cheio de mestres da lei e cheios de fariseus. Hoje continuamos a mesma pedagogia e Cristo continua com o mesmo olhar para essas pessoas. Como eu dizia no início, triste se formos nós essas pessoas. Eu costumo dizer, e já disse em inúmeras pregações, quando eu tinha a oportunidade de assim dizer, que eu não sou padre para ser rico. Rico. E ninguém pode ser padre ou deve ser sacerdote para ter dinheiro, para ser rico. Aqui está o grande problema da evangelização hoje, quando nós vemos pessoas, homens da igreja, com belos carros, carrões. Não é que não possa ter carro, mas para que ter o carro mais caro do que o seu vizinho? Para quê? Para que ter a televisão maior do que o seu vizinho? Para quê? Então, o grande problema, na minha visão, tá? E eu falo da minha vida, eu falo da minha vida. E nós precisamos nos preocupar com isso, sim. E é verdade, porque a evangelização, ou seja, é anunciar o Cristo, é anunciar na verdade de Cristo. Então, o Cristo, ele é a fonte para nosso sacerdócio. Ele é a fonte de tudo isso. Então, aqui não é problema nenhum, não vejo problema nenhum ter um carro para a evangelização, ter um meio de comunicação para a evangelização, isso não é problema nenhum. O problema é quando isso passa a ser o foco do padre, quando passa a ser o foco de alguém que seja uma autoridade dentro de uma igreja, ou dentro de, vamos lá, dentro de uma pastoral, dentro de uma instituição legal dentro da igreja, onde dentro dessa instituição você enriqueceu, tem um patrimônio invejável, porque porque viveu para a igreja um lugar de ganhar dinheiro, enriquecer. E aqui Jesus diz bem claro, e acho muito interessante a clareza do nosso Senhor aqui nesse evangelho, né? Primeiro ele diz um dos ais aqui, nós vamos encontrar os primeiros quatro ais, né? Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então você vai encontrar nesse primeiro evangelho de hoje os quatro ou os três primeiros ais. Mas esse ai grita uma atenção e não uma ameaça.
Ai de vós, mestre da lei, fariseu e hipócritas. E aí ele diz o seguinte: quando você converte alguém para a igreja, para essa instituição, talvez você não seja padre, né? E tem a função, tem uma instituição na tua mão, e você enriquece com ela. Ai de vós, sendo padre ou não, mas em nome da igreja, você está enriquecendo. É um enriquecimento ilícito. É ilícito. E aí vai mostrar aqui para nós o seguinte: vós, quando converteis alguém, olha só, quando converteis alguém, você torna-se, para mim foi a frase mais grave que Jesus utilizou aqui. Você torna ele merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós, discípulo do mal. Torna discípulos do mal para realizar o mal dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, aqui, o evangelho de hoje, ele é muito profundo, porque mostra claramente que nosso Senhor Jesus Cristo se entristece quando alguém enriquece na sua igreja, quando alguém faz da sua igreja uma igreja mentirosa. Veja bem, houve aqui, no meu ver, tá? Houve aqui um rompimento do nosso Senhor com a igreja dos mestres da lei e dos fariseus, porque não é essa a igreja que Jesus quer. E Jesus chama então Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Ou seja, a minha igreja não é a mesma igreja dos fariseus, não é a mesma igreja dos mestres da lei. Talvez você esteja dentro da igreja que está sendo conduzida por um mestre da lei, por um fariseu. E aí Jesus diz, essa semana mesmo, se eu não estou enganado, no sábado, Jesus dizia o seguinte: olha para os mestres da lei, ouve a sua palavra, admira a palavra, a pregação, mas não fazem o que eles fazem. Eu não estou dizendo para você se escandalizar com alguém da igreja, sendo padre, sendo outro tipo de pessoa dentro da igreja que tem uma função, um cargo de administrador, né? Que utiliza disso para enriquecer. Eu não estou dizendo para você sair da sua igreja, não. A igreja é Cristo. A igreja é linda. Nós, nós é que estamos deixando a desejar para essa igreja. Somos nós, não é Cristo. A igreja é linda. A igreja é linda. A nossa igreja é linda. Por isso devemos estar atentos a essas situações para nós não nos tornarmos discípulos escravos do dinheiro e do poder. Então, é uma preocupação evangelizadora, que o Papa Francisco tem gritado e dado exemplo, tem dado exemplo na sua vida, para não deixar com que a Igreja de Cristo se corrompa. Aqui nós não julgamos ninguém, cada um que põe a mão na sua consciência, e consciência cristã, para não estar de olho na oferta da igreja, no dízimo da igreja, nos bens da igreja, mas sim na única riqueza que a igreja tem, que é o povo de Deus.
que são as almas que nós devemos dar para Deus. Então, que a palavra de Deus hoje possa nos encorajar a olhar para tantos e tantos fariseus e não nos tornarmos fariseus nem mestres da lei dentro da igreja, para não nos tornarmos hipócritas, religiosos, católicos, hipócritas. Que isso não nos aconteça. Que examinemos nossa consciência e vivamos na simplicidade evangélica. Vivamos com simplicidade esse rico evangelho de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça da fidelidade ao teu Filho Jesus, que Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes no Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.